terceiro módulo é movimento. Por que movimento ganhou uma fatia da nossa mandala? Porque vida é movimento. Quando nós nos sentimos paralisados e estagnados, isso é um processo ilusório da nossa fisiologia psíquica, porque a vida é movimento a cada microsegundo. Então, é muito importante, às vezes, relembrarmos de que, quando nos sentimos estagnados, basta que nos movimentemos. Então, aqui nós temos a primeira essência, feita através de uma hipomeia branca, linda, que só abre durante a noite. Então ela começa a abertura dela no final da tarde, ela fica aberta a noite toda e de manhã ela murcha e aí já se prepara uma nova hipomeia para se abrir no final da tarde. Então ela tem a duração só de um dia. Ela foi produzida com água do mar durante a noite e depois finalizada durante o dia. Ela trabalha o desbloqueio de padrões que estão muito arraigados no inconsciente. Então ela ajuda a esses padrões, quando eles emergem para o consciente, a depois serem transformados. Ela também é excelente para equilibrar os líquidos do corpo. Então pessoas que ficam muito inchadas e retêm muito líquido, ela ajuda a drenar esses líquidos. Uma outra questão também muito importante, ela abre para o portal dos sonhos. Então, justamente porque os padrões emergem do inconsciente para o consciente, nós sonhamos mais e sonhamos com mensagens que são trazidas do inconsciente e que são padrões muito importantes também para serem reconhecidos, porque são liberações de conteúdos. Então, a primeira essência do nível movimento é a revelação, o próprio nome já diz, né? Porque ela revela conteúdos. Eu gosto muito de ministrá-la de noite, assim como ela também tem uma qualidade que é o feminino, que é a energia romântica. Então ela ajuda a desenvolvermos essa qualidade, né? É uma essência, apesar de profunda, ela é uma essência que traz leveza. Segunda essência do nível movimento é Jumping Child, do meu amigo Cogumelo, essa inteligência da floresta que me ensinou muito na trajetória do autoconhecimento. Foi uma essência fundamental para que eu, na minha grande timidez no início do processo de precisar explicar
sobre o sistema e sobre as essências, me ajudou na questão da autenticidade. Então, Jumping Child, né, que acabou recebendo esse nome, foi até uma indicação da Thaís, uma amiga na época, no início da década de 90, que ela foi uma pessoa interessante na repertorização do sistema. Jumping Child, que foi o cogumelo que me disse, né, venha menina, né, me apanhe, e me ensinou o quanto que a trajetória de cada um é importante, né? A forma como nós desenhamos a nossa marca na nossa existência. E Jumping Child traz muito essa questão, né? De não ter medo de ser tímido, né? De ser autêntico, espontâneo, da gente ultrapassar todas as dificuldades na expressão, porque a criança que fala com naturalidade, ela fala muito a linguagem do coração. Jumping ajuda a transformar, e é como é o cogumelo, né? O cogumelo transforma material orgânico morto em material orgânico vivo, né? Então, a essência também faz isso com nossos conteúdos emocionais internos. É o esquilo lá. É o esquilo, né? Ele tá se comunicando com algum outro. Oi, esquilinho! Para crianças muito tímidas, né, o Jumping ajuda nessa questão da expressão. Para questões que estão aparentemente estagnadas em nossa vida, o Jumping ajuda a pô-las em movimento. Ela é um cogumelo muito expressivo na questão da comunicação, da espontaneidade, da autenticidade. Terceira essência do nível movimento é IAT. IAT é uma palavra funiô, da tribo do meu amigo Tiniá, no interior de Pernambuco. Então, é uma homenagem que eu faço à língua deles. Assim como os brasileiros falam português, os ingleses falam inglês, os funiôs falam IAT. E como a língua de uma cultura expressa toda a estrutura complexa daquela cultura, né, daquele povo, a forma de pensar daquele povo, IAT expressa a cosmologia dos funiôs, que fala muito sobre os clãs e sobre os ciclos. Por isso que ganhou esse nome. É uma essência de borboleta. Borboletas são flores que voam. Obviamente eu não matei uma borboleta para produzir uma essência. Isso faz parte dos mistérios da produção das essências no sistema Araretama, que está baseado
na linguagem xamânica, que é uma linguagem que respeita a comunicação com a natureza. É uma linguagem que respeita os elementos e a força dos elementos. Então, na produção da IAT, são levados em consideração toda a questão dos ciclos que compõem a nossa vida e os nossos ciclos de vida e os nossos ritmos de vida. Então a borboleta, ela tem algumas fases no desenvolvimento. Então primeiro é a fase ovo, quando a borboleta põe os ovinhos, né? Então, metaforicamente, é o início dos nossos ciclos. Na segunda fase é a lagarta, né? Então, é a lagarta que come o dia inteiro, come folhas e se alimenta. Então, é a nossa fase de aprendizado, né? Quando nós estamos, né, ingerindo o conhecimento e depois processando ele. A terceira fase da borboleta é o momento em que nós entramos dentro do casulo para processar as experiências. E o quarto momento é o momento da crisálida, é o momento do voo da borboleta, né? É o momento em que nós nos liberamos e iniciamos um ciclo totalmente integrado. Então, é muito importante, e a IAT traz essa questão, em que ciclo estamos? Nós respeitamos o ciclo em que estamos, porque a ansiedade, ela acontece quando há uma defasagem entre onde estamos e o que queremos. Então, aceitar onde estamos, aceitar que estamos naquele momento, aceitar que não queremos sair, aceitar que queremos ficar em casa, porque isso é daquele momento, isso é daquele ciclo, é fundamental para que não nos tornemos ansiosos e frustrados em relação ao momento de vida. Uma outra questão que a IAT traz é a sincronicidade e sinergia. Estar no momento certo para encontrar as respostas certas, né? Ela também ajuda a mudarmos o nosso caminho ou a criarmos atalhos para encontrarmos soluções. Ela também faz com que a gente resolva questões pragmáticas para que a gente possa ir para um novo ciclo. Então, tudo que está parando e nos frustrando num processo, não permitindo que a sincronicidade se estabeleça, a IAT promove um movimento para que a sinergia, então, possa acontecer. Então, e até traz um aspecto organizacional muito grande. Então, é interessante porque eu tenho relatos, né, de quando você toma IAT e de repente você fica dentro da sua casa e começa a arrumar aquela pilha de papéis que você deixa acumulando na sua mesa de trabalho. Então, todas as coisas que ficam dentro do armário que você nunca organiza. A IAT faz com que você pontualmente organize coisas, questões pragmáticas do seu dia a dia, essas pilhas de papel, o seu mundo de roupas, para que você possa finalmente ir para uma nova questão.